Aleluia! Podem tomar vossos assentos, meus queridos irmãos. Quero saudá-los com a santa e gloriosa paz do Senhor. Agradecendo a Deus pela oportunidade de estar nesta noite aqui, glorificando ao Senhor Jesus, na Assembleia de Deus aqui em Rio Largo. É um evento tão especial, onde nossa capital também, todo o interior estão com essa semana de missões. A nossa igreja também, glória a Deus, hoje é culto de missões. E a gente não atende convite geralmente nessa data, mas conversando com o diácono Ageu, glória a Jesus, eu não posso negar um convite, o convite do pastor Arnóbio, do Ageu, da irmã Toninha é uma ordem, não é um convite. Bendito seja Deus. Está com esses obreiros maravilhosos, com toda esta igreja aqui, para mim se constitui uma honra muito grande estar aqui nesse altar. E devido a essa responsabilidade tão imensa, eu quero dividir esta responsabilidade com toda a igreja, para que nos ajude em oração, para que o Senhor possa trazer uma palavra para todos nós nessa noite, amém? Mas todas as vezes que eu vou a uma igreja, desde que retornei da missão, eu primeiro faço um agradecimento, porque esta igreja é uma igreja missionária, é uma igreja que se preocupa, que contribui fielmente para a nossa obra missionária, e eu fui beneficiado por vocês. Então, em nome da minha família, a minha esposa, a irmã Nádia Tenório, que está ali, esteve comigo 4 anos na Bolívia. Todas as vezes que nos alimentamos ali, foi vocês que mandaram, a igreja que mandou, e vocês têm parte em tudo aquilo que vivemos, assim como todos os outros missionários que estão fora. A roupa que compramos ali, para nos abrigar do frio, remédio médico que muitas vezes necessitamos. Eu lembrava que tinha uma igreja que estava cuidando de nós, obreiros, pastores, todos os missionários, irmãs, irmãos, jovens, que se dedicam a esse trabalho. Vocês não têm a ideia, e ao mesmo tempo têm, mas não tem como nós que vivemos ali. Está em um país, em outro país é como, eu dou um exemplo prático para que todos possam entender. É como você está em uma casa estranha. Há pessoas que não gostam de dormir em uma casa de outra pessoa, gostam de voltar para a sua casa, gosta de estar em outro país, é isso, você se sente mais ou menos isso aí. É diferente quando você visita um país, fazendo turismo, ou visitando mesmo numa viagem missionária, mas que seja voltar, vai e volta rápido. É diferente de você viver naquele país, se aculturar, passar a entender, a viver como eles, participar da alimentação, aprender o idioma dele. No meu caso, o espanhol é uma barreira muito grande, o espanhol. Tem gente que vive ali há mais de 15 anos e não aprendeu direito o espanhol. É complicado. O espanhol é como o nosso português, nunca a gente fala. Quem se habilitava a dizer que eu falo um português correto, ou escorreito, como se costuma dizer. Você tem que, no mínimo, saber 1.100 regras, para já dizer que fala um português muito bem. É a mesma coisa, a gramática é parecida com a nossa, mas a entonação e palavras diferenciadas. Então, você sempre vai necessitar de vocabulário, não é? Nós falamos o português, mas tem palavras, se alguém falar, a gente não entende, mesmo falando, porque isso chama-se vocabulário. Quanto mais você lê, você adquire vocabulário, mas quanto isso, você até entender uma linha de pensamento, para que você se comunique, para que você ria com as pessoas, para que você faça as pessoas sorrirem, isso é muito complicado. A fala é expressão, expressa sentimento, expressa amor, ódio, paixão. A voz é a expressão, a fala é a expressão. Então, uma das barreiras muito grandes é o idioma, para que você aprenda. Outra, você conviver com a alimentação, comidas que nós temos aqui preparadas de outra maneira, não é? Mas eu não como eles lá, principalmente essa região, eles não comem muito feijão como nós comemos. Só uma região lá, chamada Guaraios, que eles comem feijão. Por quê? Eu entendi, não estudei sobre isso.
mas eles são guaranis lá, nós somos tupis-guaranis, então nós comemos feijão. Eu entendi que fosse isso. Essa região lá, ele come, mas a maioria, 90% do boliviano dele não come feijão, é o arroz, a batatinha, o frango, essas coisas todas aí, todos os dias praticamente. Então você se adapta a isso. E outras comidas que para nós é muito estranha, para eles é deliciosa. Eu não tive muito problema quanto a isso, graças a Deus. E nós nos adaptamos ali, mas digo a vocês, vocês foram fundamentais. Falo à igreja de uma forma geral e me dirigindo especificamente hoje aqui. Então, missões é feito com quem vai, com quem fica, né? Está orando, contribuindo, e o Senhor vai retribuir a cada um, cada vida ganha, porque, queridos, uma alma ganha, pastor, não tem preço que pague, não tem dinheiro do mundo que pague, uma alma que foi ganha para Jesus, não tem dinheiro, nem de Rio Largo, nem de Maceió, porque foi comprada não com ouro nem com prata, mas com o precioso sangue de Jesus. Então, se um missionário vai, se ele ganhasse só uma alma, já valia. Louvado seja Deus por todo o tempo, porque não há quem consiga comprar uma alma, só Jesus que comprou no Calvário com o seu sangue. Então Deus abençoe vocês. A gente paga vários micos, passa várias, você tem que estar ali olhando. Então justamente é isso, como eu sou um pouco extrovertido, eu não tinha muito problema. Quando eu via que eles estavam rindo, aí eu já entendia. Minha esposa tem dificuldade, porque ela é um pouco caladona, para entender é complicado, mas quando eu dizia alguma coisa que eu via que eles começavam a rir, eu já pensei, meu Deus, já disse bobagem aqui. Tomara que não seja para eles um palavrão, alguma coisa, que tem coisa para nós aqui que lá a gente não pode dizer aqui. Se disser para eles é coisa mais normal. Mas tem coisas simples, como por exemplo, eu mandava os irmãos, já disse isso em alguns lugares. Terminou, a gente faz cantina na igreja, né? Aí quando terminou, eu misturando o português com o espanhol, o portunhol, achando que já sabia falar. Eu disse, meus queridos irmãos, depois do culto, passem na cantina da igreja. Aí começaram a rir. Eu digo, meu Deus, já disse alguma bobagem aqui. Cantina lá é bar. Eu estava mandando os irmãos passar no bar da igreja. E outra vez eu pedi para a irmã, estava com a irmã Nádia, eles entendem que não é maldade, que é que você está errando. Eu pedi para a irmã, eu disse, irmã, por favor, irmã, passe-me sua cadeira, por favor. Cadeira lá é silha. Quando você fala cadeira lá, está falando quadris. Quadris. Aí ele começa a rir, aí, meu Deus do céu, mas já entendo, você está... Por favor, irmão, foi o que eu falei. Aí já começar a entender. Outra coisa que a gente tem muito aqui, para encerrar, para trazer a mensagem, é o opa nosso. Você pode dizer epa. Lá pelo menos, porque isso varia, não é que seja Espanha, em todo lugar, varia. Aí, o opa nosso. Opa, tudo bem? Opa. 2 vezes me dei mal com o opa. Uma vez o rapaz lá, a gente ganhou um ar-condicionado, colocamos o ar-condicionado ali, muito quente quando é calor. Aí quando ele terminou, aí ele saiu, eu disse, opa, tá bom demais. Aí eu vi que ele franziu a testa aqui, aí me lembrei que o pastor Jadson havia dito, não diga opa. Opa está chamando de idiota, está chamando de imbecil, está chamando de tudo quanto não presta. Aí eu tenho que trocar o opa pelo epa. A gente passa aqui, opa, tudo bom, misericórdia. Se você disser isso lá, é problema. Queridos, mas vamos à palavra de Deus nesse momento. Eu quero continuar com o versículo, tema das vossas festividades, dessa semana de missões, pois é um versículo muito sugestivo e também, louvado seja Deus, nós adoramos a Deus por estar incluído neste versículo da palavra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. 1 Pedro 9 diz assim, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Quantos podem glorificar o Senhor nesta noite? Queridos irmãos, a missão da igreja continua sendo a obra missionária. O propósito da igreja aqui na terra é ganhar almas para o Senhor Jesus. Não temos para onde fugir, não temos
outro propósito ou outros propósitos que tenha, vem depois desse. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Jesus, ao ressuscitar, ele disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, curarão os enfermos, se colocarem as mãos sobre eles. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor mandou que fôssemos. Quando foi para nos converter, ele fez uma proposta: se quiser, louvado seja Deus, venha após mim. Em um momento ele disse isso. Ele disse assim: se quiser, venha após mim. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A partir do momento que nós, louvado seja Deus, já fomos escolhidos, é porque o Senhor sempre dá um direito de resposta a alguém. O Senhor sempre faz dessa forma. Depois que Ele te chama, depois que você vem, Ele agora te envia de volta. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Bendito seja o nome do Senhor. Lá em Mateus 28, 19, quando ele ressuscitou, justamente por esse período, ele disse: todo o poder me é dado nos céus e na terra. Aleluia! Portanto, ide e ensinai as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas. Bendito seja o nome do Senhor. A igreja do Senhor, ela foi escolhida para fazer isto, para sair, para evangelizar. Ele trabalhou a vida de todos aqueles que o seguiam, especificamente os 12 que ficaram, homens preparados para a batalha, preparados para a guerra, preparados não como nós somos hoje, em participar de um seminário, com cadeiras acolchoadas, com lugar refrigerado, louvado seja Deus, com tudo de bom. Mas aqueles homens, eles foram preparados às duras provas, bendito seja o nome do Senhor, para que pudesse encarar os desafios que eles iriam passar. Jesus não abriu mão deles até o último momento. Até Pedro, que havia o negado, ele foi até lá, no capítulo 21 de João, quando eles estavam na praia pescando, e que eles trouxeram, que ele mandou lançar a rede à direita, trouxeram 153 peixes, ele trouxe eles para cá, e depois conversou com Pedro, e disse: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Por 3 vezes, ele perguntou a Pedro se Pedro amava ele mais do que os outros, porque Pedro sempre foi muito destemido, muito protagonista em todas as ações que ele estava, mas o Senhor queria mostrar para Pedro que o protagonista devia ser ele, Cristo, e não ele ia ser apenas um instrumento. Louvado seja Deus. O Senhor já preparava: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. E Pedro depois ele escreve essas 2 cartas maravilhosas, cartas pastorais, que nos ensina e que foi escolhido como tema para que a igreja ela possa subir sua autoestima, para que a igreja ela possa olhar para os céus, porque nunca foi tão difícil se pregar o evangelho como nos dias em que estamos vivendo. Nós somos eleitos por Deus e eleitos também para viver o momento que estamos vivendo. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Bendito seja Deus para todo sempre. Todo tempo o povo de Deus, eles sofreram investidas de Satanás desde o Antigo Testamento, desde que o Senhor levantou, colocou Adão e Eva para adorá-lo no jardim, foram bombardeados pelo pecado, depois a raça humana foi destruída, depois vem Noé, depois vem Abraão, depois sai a sequência em todo o tempo. Essas famílias que foram consagradas, eleitas por Deus para levar o nome do Senhor às nações, na reconciliação do homem para com Deus, eles foram bombardeados de alguma forma. E não foi diferente no tempo de Cristo. Quando Cristo veio também, sofreu perseguições também. E a gente vê desde o tempo de Moisés, a perseguição para a destruição do povo. Quando Moisés nasceu, as crianças foram ordenadas que fossem mortas.
Deus salvou a vida de Moisés. Depois, quando Jesus nasceu, outra ordenação para que as crianças fossem mortas. Jesus sobreviveu. Deus guardou o Senhor Jesus daquela carnificina, daquela barbárie que aconteceu por aqueles tempos. O governador Herodes mandou fazer tudo aquilo. Bendito seja o nome do Senhor. Todo o tempo a igreja sofreu perseguições. Todo o tempo teve ondas, filosofias e tantas coisas que vieram pressionar a igreja do Senhor Jesus. Todo o tempo a igreja, ela sofreu perseguições de acordo com as épocas. Louvado seja o nome do Senhor. Desde a primeira igreja, a igreja primitiva, que ela já sofreu ataques de Satanás, com gnosticismos, com o agnosticismo, com a negação de Cristo realmente era o Filho de Deus, ou se Cristo era só homem, ou se Cristo era só Deus. Louvado seja Deus. Se a morte dele foi real no Calvário, ou se não foi, se ele nasceu realmente de uma virgem, se não nasceu. Todo tipo de ataques a igreja sofreu, mas a igreja, ela sempre permaneceu de pé, porque o Jesus falou no capítulo 16 de São Mateus, e o versículo 18, quando Pedro lhe deu a resposta de quem era ele pelo Espírito, e naquele momento foi uma intervenção divina, porque os apóstolos só vieram entender quem era Cristo realmente depois da morte e da ressurreição. Até então eles ficavam com Jesus esperando a revolução. Por isso que Tiago e João queriam sentar uma à direita e uma à esquerda, porque eles aguardavam que Jesus fizesse a revolução contra a coroa romana e tomasse o território deles, porque eles esperavam a promessa do filho de Davi para reinar. E o trono de Davi já fazia mais de 500 anos que havia sido destruído. Louvado seja o nome do Senhor. Muito mais, desde que eles caíram de Babilônia, que voltaram, que nunca mais eles foram mais donos de si. Sempre ficaram presos a um império. Louvado seja Deus. E no tempo de Cristo era o tempo de Roma. E eles estavam, porque os judeus não são covardes nem são medrosos. Os judeus, eles são prontos para matar e morrer o tempo todo, lutar por aquela ideia deles, pelo que eles querem. E eles estavam, Pedro estava com a espada. A mãe de João e de Tiago foi falar com Jesus, no teu reino, porque eles pensavam no reino terrenal. Louvado seja o nome do Senhor. Eles queriam, bendito seja o nome do Senhor, que Jesus sentasse no trono de Davi e reinasse. Bendito seja o nome do Senhor. Então eles vêm sofrendo ataques desde aquela época, desde aquele tempo que vem a perseguição, que vem a luta contra o Senhor. Eles não entendiam que o reino que ele ia estabelecer era o reinado eterno, era o reino, louvado seja Deus, de paz, de justiça, que ele ia colocar aqui na terra. Então todo o tempo se levantava, louvado seja Deus, perseguições contra a igreja do Senhor. Mas quando Jesus perguntou, aleluia, quem diz os homens ser o filho do homem? E uns diziam Jeremias, outros diziam Elias, outros diziam João Batista, louvado seja Deus. Mas Jesus perguntou, e vós, quem dizeis que eu sou? Naquele momento eles não sabiam, eles não tinham ideia. Aí Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus olhou para ele e disse, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne nem o sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. E agora ele profere a palavra de ordem, quando ele diz, Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele não está falando com Pedro. Pedro é uma pedra pequena e removível. Ele estava falando sobre ele. Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra, né? Esse pronome demonstrativo aqui está falando que esse que está aqui, né? É este, esse e aquele, esta, essa e aquela. E ele diz, tu és Pedro, mas sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem faz parte da igreja do Senhor aqui, levante a mão e adore ao Senhor Jesus nessa noite. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Então a igreja é uma promessa de Deus. Ela é indestrutível. Bendito seja o nome do Senhor. Porque a igreja, ela não está sozinha. A igreja, ela
está mesclada, ela está misturada com o Senhor. Nós podemos ver isto, bendito seja o nome de Jesus para todos sempre, queridos irmãos, no capítulo 17 de São João, no versículo 15, Jesus diz assim: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu não sou do mundo. Na oração de Jesus, Jesus estava com tanto poder nesta oração, que quando ele termina de fazer essa oração, foi justamente na hora que vieram prender ele. É uma oração intercessória que ele está fazendo. Vieram prender, e ele disse: o que vocês vieram buscar? Eles disseram a Jesus. Ele disse: sou eu. Eles caíram por terra. Ele estava no poder, ele já orou aqui como que não fosse. Ele estava realmente num contato, numa glória, nessa oração intercessória. E veja o que ele diz de importante para a sua igreja. Bendito é o nome do Senhor. Ele diz: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo para pregar. Louvado seja o nome de Jesus. Aí ele diz aqui, glória a Deus: e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Veja que ele estava falando para os apóstolos e estava falando para nós. Não somente para estes, mas para todos que vão crer. Aleluia. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus para todos sempre. Para que todos sejam um. Escuta aí. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Pastor pregou terça-feira que a Babel, Deus vai confundir. Deus está descendo. Deus está descendo para confundir. Estão mexendo com a igreja do Senhor. Estão pensando que estão mexendo com meros homens, mulheres, crianças. São um povinho. Não. Esse povo está misturado com Deus. Olha só. Aleluia. Bendito é o nome de Jesus. Olha só o que ele está dizendo aqui. E eu dei-lhes, aleluia, a glória que a mim me deste, para que seja um como nós somos um. Por isso que a rainha da Inglaterra, que morreu agora, ela disse que tinha medo mais de um crente do que todos os canhões, né? Mais ou menos por aí. Um crente de oração. Uma igreja que ora. A noiva, eu vou dizer para vocês, quem são estes? Quem é a igreja do Senhor? Levante a mão aqui. Vamos continuar com a oração de Jesus. Olha o que ele diz aqui, ó. E eu dei-lhes a glória, e eu neles, e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado, e eles como me tens amado a mim. Por isso que Paulo, quando escreveu a Timóteo, disse: Timóteo, eu já estou sendo oferecido como uma oferta de aspersão, mas eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde já tem uma coroa que já está me esperando, não só para mim, mas todos que amam a minha vinda. Quem ama a vinda de Jesus aqui? Tem mistério no meio do povo de Deus. Tem mistério no meio deste povo. Aleluia. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci,
e estes conheceram que tu me enviaste a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Oh, aleluia. Quem sente Jesus aqui nesta noite? Se você ler o capítulo 16, aí é que você vai dar glória. Porque Jesus disse: eu vou, mas eu vou rogar e vai vir um Consolador. Esse vai converter o mundo do pecado, do juízo e da morte. Não se preocupe, vocês serão levados perante os reis, perante os governadores, perante os tribunais. Não vos preocupeis com quem vocês vão falar, porque no abrir da boca de vocês, o Espírito Santo vai estar aí para fazer vocês falar. Aleluia. Bendito seja. Aleluia. Por isso Pedro, ele dizia: mas vós sois geração eleita. Vocês foram escolhidos. Vocês foram selecionados. Há uma discussão muito grande de duas doutrinas, o calvinismo e o arminianismo. Uns acreditam que foram escolhidos já, outros não, foi ele mesmo que quis. E há uns extremos perigosos nisso aí. Tudo bem, eu fico com Jesus que me salvou. Agora eu pergunto, não quero discutir, pastor, questão de doutrina, mas eu vou perguntar uma coisa aqui, na simplicidade. Quem se sente escolhido de Deus aqui? Levante a mão. Restante discussão teológica, deixa para lá. Eu fui escolhido por Deus. O senhor foi? Você foi, Ageu? Os bobeiros foram, vocês foram? Vocês foram? Aleluia! Mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, aleluia! A nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis o poder, as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não eres povo, mas agora sois gente de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste a misericórdia. Aleluia. Quem de nós nessa noite aqui poderia pagar o preço da salvação? Quem de nós aqui poderia, louvado seja Deus, quem de nós poderia dizer: eu mesmo me salvei? Aleluia. Só Ele que te tirou das trevas do pecado. Só Ele que te tirou da idolatria. Só Ele que te tirou da feitiçaria. Foi Ele que te tirou de toda a prática abominável ao Senhor. Só o Espírito Santo entrou na tua vida, no teu coração de alguma forma. Salmo 65, versículo 4, disse que Deus vai chegar. Ele escolhe e faz chegar. De uma maneira Ele escolhe e faz você chegar. Ou vem na rede, ou vem de um anzol, ou vem de algum jeito, mas Ele diz: você é meu. E ninguém pode tocar em você. Tem um ditado no mundo. Tem um ditado no mundo que o pessoal diz assim: você é meu e o boi no lambe. Aleluia. Você é do Senhor. E não há quem possa mexer com você. A igreja está sob forte ataque. Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos a geração que estamos encarando. Outros do passado já encararam várias doutrinas, várias lutas. Desde a igreja diz a perseguição, desde o ano 70, quando fizeram uma floresta de cruzes em Jerusalém, com pessoas crucificadas, templos destruídos, o sangue correndo pelas ruas. Mas não para por aí. Os imperadores romanos continuam perseguindo a igreja, e eles tinham que negar diante dos imperadores: diga que o imperador é o Senhor e que você não conhece Cristo.
E aqueles homens diziam: não, o meu Cristo é o meu Senhor, que vocês mataram lá em Jerusalém. Bota na fogueira. Policarpo lá com 86 anos, se não me falha a memória, e disseram: olha, nega esse Jesus, senão a gente vai acender esta pira agora. E ele disse: eu tenho 86 anos, Jesus nunca me negou, como posso negar ele agora? Os cristãos eram levados para as arenas de Roma para servir de espetáculo, pregava a mulher, pregava os filhos. Fique aqui assistindo, que ele agora vai ser devorado pelos leões. Tem uma opção para você: você só não vai ser devorado por esses leões se você disser que César é o Senhor. E você não conhece esse Jesus. Diga: não, meu Jesus morreu na cruz do Calvário. César é apenas um homem que Deus deu autoridade a ele para ser, porque nenhum poder ninguém teria se do céu não fosse dado. Pode me jogar na arena, as presas dessas feras me elevarão até o trono do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus para todo sempre. Glória a Deus. Tertuliano foi o autor da frase imortalizada, até em hinos que nós cantamos, que o sangue dos cristãos era a semente do Evangelho. Bendito seja o nome do Senhor. Enquanto as feras, e tinha pessoas, pastor Arnóbio, que pelos conhecimentos que ele tinha, eles diziam: o senhor, creio que o senhor já leu sobre isso, naquele livro A Voz dos Mártires, tem John Fox. Eu vou falar com alguém lá em Roma, para você não ser morto pelas feras. Nós vamos conseguir livrar você no tribunal. E ele dizia: não quero, eu quero morrer sendo devorado por aquelas feras. Pode me levar, que eu quero me encontrar com meu Senhor. Convicção. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Dá para dar glória a Deus? Talvez você chegou nessa noite aqui cabisbaixo, com vários problemas. Não te preocupes, o maior problema já foi resolvido, que é a tua salvação, a tua alma. Tua alma não vai para o inferno, tua alma não vai para o fogo eterno. A eternidade é um dia que não tem fim. Imagina o pior dia da sua vida. O pior dia da minha vida foi o dia que eu senti o meu velho quando morreu, a tristeza. Depois, levantei a cabeça, na mesma hora levantei a cabeça, digo, chorando, mas sabendo que um dia eu vou encontrá-lo na glória. Mas o pior dia da tua vida não se compara a uma eternidade sem Deus. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. A ausência de Deus, alguns teólogos acreditam que o pior da eternidade é isso. É como você, por exemplo, você fica longe de sua família, fica isolado num lugar sem você ter contato com ninguém. Seu pai não dá a bola para ti, sua mãe, ninguém, todo mundo desamparou, você está sozinho. É o sentimento que está repreendido, que aqueles que ficarem vão ter. Louvado seja o nome de Jesus. A ausência, a segunda morte, a morte física, a morte biológica, sim, aí a morte, a segunda morte. A Bíblia fala o dano da segunda morte. Louvado seja Deus, de uma pessoa estar na eternidade e não ter mais a solução. Pode gritar, pode ranger dentes, pode sofrer, e ele não mais poder ouvir a voz nem a misericórdia de Deus. Por isso que o apóstolo diz aqui, louvado seja Deus, vocês alcançaram a misericórdia de Deus. Vocês eram infelizes, vocês eram miseráveis, vocês eram, louvado seja Deus, abandonados e destruídos, mas o Senhor vos encontrou. Bendito é o nome do Senhor Jesus, te deu um novo nome. Temos uma responsabilidade muito grande para a igreja permanecer de pé, é a gente continuar defendendo os valores
que a Bíblia, ela nos ensina. Quem tem a Bíblia, levante a Bíblia aí, por favor. Levante-a com vontade, porque você tem a liberdade de tê-la. Você tem a liberdade de comprar em várias versões. Você pode comprar em espanhol, inglês, português. Você pode comprar em japonês. Você pode comprar na língua que você quiser. Você pode ostentar na sua casa. Você pode comprar uma Bíblia cara pela sua encadernação. Isso é Deus que está te dando essa oportunidade. Louve a Deus por este livro sagrado. Esse livro não contém a palavra de Deus. Este livro é a palavra de Deus. Existe a igreja invisível e a igreja visível. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Quem é salvo aqui, levante a mão assim para o céu. Eu não duvido da tua salvação. Quem sou eu para julgar? E quem és tu para me julgar? Nós não podemos julgar ninguém que está aqui. Eu acho que esse é, eu acho que esse não é. Eu acho que esse Billy Graham, Martinho Lutero disse, Billy Graham repetiu. 3 surpresas eu vou ter no céu. A primeira é quem eu esperava estar por lá não vai estar. Uma surpresa. A segunda, quem eu achava que não ia estar, pode estar. E a terceira surpresa é eu mesmo estar. Louvado seja o nome do Senhor. Ninguém pode julgar. Agora, Deus sabe quem é a noiva dele. Não fique triste, porque você é noiva do Cordeiro, então dê glória. Não tenha dúvida. Você crê que Cristo morreu e ressuscitou? Diga amém. Você crê que Ele morreu por você? Diga amém. Você crê que Ele te elegeu, Ele te escolheu? Ele disse, vem para cá, você é meu. Aleluia. Então esta igreja, a noiva do Cordeiro, ela é imaculada. Essa igreja não se rende aos caprichos dos homens. Essa igreja não se dobra aos tribunais humanos, por mais forte que seja os juízes, por mais abalizado que seja o tribunal. Essa igreja, ela é disposta em qualquer situação. Por exemplo, pode no futuro, quem sabe, sair uma lei para fechar os templos, para prender pastores, para prender pregadores. Pastor Nobre, que é um homem viajado, sabe que na Europa, Alemanha e outros países, você não pode pregar como a gente prega aqui. Tem que botar uma banquinha lá, como fosse medir pressão, para que o povo vá consultar você, você pregar. Se você entregar um folheto para alguém, você pode ser preso. Já tem essas leis lá. Lá na Bolívia passamos, quase que passávamos por isso. Estavam fazendo um código, toda a igreja orou, todo o estado de Alagoas. O código deles, eles iam fazer que você poderia andar com 1 quilo de cocaína. Se fosse pego com 1 quilo de cocaína, você pagava uma fiançazinha e saía. Mas se você fosse pego com a Bíblia pregando em praça pública, você seria demandado. Seria demandado, que fala, processado. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, por mais esdrúxulas que sejam as leis e as perseguições, a igreja do Senhor jamais ela vai se acabar. Ali na usina Sinimbu, quando teve um tempo que fomos proibidos de estar ali. Aí, de ter o santuário, e nós ficamos ali, quase 1 quilômetro lá dentro, ou mais lá dentro do mato, a casa de um irmão. O povo ia se congregar ali, o obreiro começou a fazer vigília, jejuns, meu irmão, o povo saía, andava 1,5 km para aceitar Jesus lá, e Jesus começou a batizar com o Espírito Santo. O dono da usina chamou o pastor e disse, escolha um terreno onde quiser, porque com vocês não tem quem possa. Bendito seja o nome de Jesus para todo sempre. Escolha um terreno. Eu estava com o pastor naquele dia, e nós saímos, escolhemos o terreno que hoje tem a igreja lá. Pode sair lei, pode prender pastor, pode matar, como já aconteceu e acontece na China e outros países que a perseguição ao evangelho tem sido bravamente, duramente, louvado seja Deus, mas ninguém acaba. Na China tem uma grande igreja nos subterrâneos,
nas casas, fecha a igreja, destrói, joga uma bomba, prende o pastor, mata isso, mata fulano. Os crentes se reúnem numa casa, se reúnem numa garagem, se reúnem no subsolo. Louvado seja o nome do Senhor, expondo as próprias vidas. Aqui nós somos crentes com a promessa de ganharmos um apartamento. E se não chegar, a gente fica achando ruim. Nós somos crentes para ganhar um carro. Nós damos o dízimo como a gente está fazendo uma aplicação no Tesouro Direto ou, ou em algum tipo de investimento. Se a gente não vê resultado, já começa a xingar. Por que é que eu dou o dízimo e eu não vejo nada? O evangelho tranquilo demais. Vai lá para os países muçulmanos. Vai para os países comunistas. Pregar o evangelho assim, louvado seja Deus. Qual é a promessa que tu tens? Teve um muçulmano que foi guia do pastor Arisoldo lá, ele veio para aqui e a gente viajou com ele, foi para o sertão, Mohammed não sei o que lá do Egito, e o pastor pregou, deu uma Bíblia toda anotada para ele, louvado seja Deus, e ele disse: pastor, é difícil demais para a gente ser um crente, a família despreza, manda matar. Louvado seja Deus. Teu pai faria isso? Faria. Ele faz o seguinte: para ele é uma derrota, é uma desgraça. Se eu se tornar um cristão, ele fecha os olhos. Se alguém me tirar, ele não vai, pode até não me tirar, mas se alguém tirar a minha vida lá do lado de fora, ele não está nem aí, porque eu traí a religião dele. Ser crente em outros países é dessa forma, em alguns países dessa forma. Tu quer aceitar Jesus? O que é que eu vou ganhar com isso? Uma casa? Não. O que é que eu vou ganhar com isso? Um apartamento? Não. O que é que eu vou ganhar com isso? Uma conta gorda no banco? Não. O que é que eu posso ganhar com isso? Uma cabeça arrancada. Mas só isso? Não. A tua salvação. Então eu quero a salvação. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Igreja do Senhor Jesus, glória a Deus. Vai passar uma peneira de Jeová. Tudo é permitido por Deus. Começa afunilando as coisas. E a igreja do Senhor não pode se render aos caprichos dos homens. A igreja do Senhor, louvado seja Deus, ela defende o casamento como a Bíblia defende. Sim ou não? Teve um pastor em Sergipe que já foi preso da presbiteriana. Chegou um casal, ele não quis casar, já foi preso. E você veja que eu já estou procurando palavras para dizer isso, para lá e para cá, porque estamos sendo gravados, isso e aquilo outro. Isso vai acabar, meu amigo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para todo sempre. A sabedoria dos homens tornou-se loucura para Deus. E lá em 1 Coríntios está dizendo que a sabedoria dos homens é loucura para Deus. A loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Louvado seja Deus. Deus escolheu as coisas que não são para confundir as que são. Bendito seja o nome de Jesus para todo sempre. Pastor, veja que coisa eles fazem. Eles estão procurando lei. Já tem países que podem extrair, podem matar uma criança no ventre com quase 9 meses. São a favor do aborto. Pastor, me diga, o senhor vai ser a favor do aborto? Quem vai ser a favor do aborto aqui? Me diga, levante a mão, você que é a favor do aborto, para você vir aqui e se converter. Expulsar o demônio que tem na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então pode fazer leis, pastor, que pode matar a criança. Agora, se uma pessoa cometeu um homicídio com uma mulher grávida, ele é acusado de duplo homicídio. Agora, veja a loucura que ele faz. Pode matar uma criança no ventre, uma indefesa, que não teve culpa de nada, pelo erro de alguém, A ou B ou C, não importa, mas o mundo está de cabeça para baixo, então se pode fazer o aborto por questões sanitárias, questões de cuidar. Então, pode fazer o aborto, mas se um maleante matar uma mulher grávida, ele é acusado de duplo homicídio. O que é que eles querem com isso? Se alguém aqui da igreja já teve um filho jogado nas drogas, um filho dependente químico desde o álcool, não precisa ser profeta para dizer, eu sei que aqui teve alguém que foi dependente de drogas, foi dependente do álcool,
foi dependente de qualquer outra coisa. Famílias que são destruídas por filhos que são dependentes das drogas, que roubam, que furtam para adquirir, que vai lá na tua casa, rouba uma televisão, rouba um celular teu, rouba alguma coisa para comprar uma pedra de crack, para comprar alguma coisa, ou para pagar a dívida, porque no meio da bandidagem eles matam você por uma pedra de crack. Queridos, estão querendo legalizar as drogas. Eu não creio que o povo eleito de Deus concorda com a legalização de drogas. Tem alguém que diz, eu concordo, porque pelo menos acabaria com o tráfico. Não vá nessa conversa. A igreja do Senhor não pode concordar com a legalização das drogas, nem aqui, nem nunca, nem nos céus, nem na terra. Não vai ser concordado isso nunca. Pode nos custar a cabeça, pode nos custar a liberdade, mas a igreja do Senhor não vai se dobrar diante dos caprichos de Satanás, porque somos uma geração eleita. Quantos podem glorificar a Deus? Muitos cristãos vão aceitar isso, muitos pastores vão aceitar, para não perder o que eles têm. Louvado seja Deus, e eu peço misericórdia a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus tenha misericórdia da sua igreja, mas o mundo está se cercando. Sabe o que é isso, queridos? É uma questão de tempo. É uma questão de tempo para isso acontecer. Se não é agora, vai ser depois, porque é a preparação para o governo do anticristo. Agora, sabe o que é que eu me alegro? É que eu vejo Cristo voltando. Mataram as crianças no tempo de Moisés, Deus levantou Moisés. Mataram as crianças no tempo de Cristo, se levantou o Salvador pregando. E agora estão querendo matar todas as crianças. Eu digo, Jesus está voltando. Você pode dar glória a Deus nessa noite? Em nome de Jesus Cristo, dê glória a Deus nessa noite. Aleluia, mexer na inocência de uma criança de 5, 6 anos de idade. Irmãos, uma criança de 5, 6 anos não tem maldade. Louvado seja Deus. Permitir que se mexa na inocência de uma criança, louvado seja o nome do Senhor, até permitir que essa criança seja mudado o gênero dela. Estão até inventando uma fala agora, botando que quem inventou foi Mussum dos Trapalhões. Quem conheceu os Trapalhões aqui, Mussum, ele tinha um negócio de falar assim, ele falava, agora tem uma linguagem neutra que muda. Quem já sabe dessa linguagem neutra aqui? Quem já viu? Tem uma linguagem neutra que bota, em vez de dizer, é uma coisa que eles botam um izinho no meio. Eu fui olhar, foi ninguém, isso é uma loucura que eu estou dizendo aqui, pastor. Mas quem dizia isso era o Mussum dos Trapalhões. Ele que fazia essa linguagem neutra, com quem eles foram aprender. Eu sei que isso pode até virar chacota depois, porque não é uma questão científica nem nada. Eu que estou bromeando, como diz bromeando, mangando, rindo da loucura que o mundo está. Louvado seja Deus. Aleluia. Como é que nós vamos permitir, para encerrar, como é que nós vamos permitir, louvado seja Deus, como é que a igreja vai se dobrar diante, você chegar num shopping, sua esposa entrar no banheiro e um homem entrar ali e dizer, eu me sinto uma mulher e vou entrar aqui. É complicado, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho dito uma coisa, pastor Arnóbio, pode puxar meu paletó e dizer, tá bom, eu estou no microfone, porque o Senhor é um pai. Louvado seja o nome de Jesus, não me preocupo com isso não. Bendito seja o nome de Jesus para todos sempre. Você pode dar glória ou não dá para dar glória? Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. É complicado essas coisas que estão acontecendo, que estão vindo. Eu tenho dito uma coisa, pastor. Daniel, Ezequiel, louvado seja o nome do Senhor. Ananias, Azarias, Misael, que era Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram levados ao cativeiro. Eles não tinham cometido o pecado de idolatria, porque Daniel teve a maior chance lá e não quis saber. Sadraque, Mesaque e Abednego, diante da fornalha de fogo ardente, ele disse, pode me jogar lá dentro, se o Deus que eu sirvo quiser me livrar, me livre, se não quiser, nós vamos torrar aí dentro e acabou a conversa. Estou preocupado com isso não. Louvado seja o nome do Senhor. Ezequiel, o grande profeta, que Deus revelou a ele a grande mensagem dos ossos secos.
Eles foram cativos juntos, mas eles não foram culpados pelo cativeiro. Eu não quero ser culpado pelo cativeiro. Louvado seja Deus. Eu, como servo de Deus, eu posso até ser levado cativo. Eu posso até padecer as agruras que o mundo está oferecendo, que o que vai acontecer, o que está acontecendo. Nós podemos até ir para o cativeiro. Agora, queridos, não sejamos culpados. Louvado seja Deus. Chegou o tempo, pastor Nobre, não tem jeito mais. Ou você está de um lado ou do outro do Senhor. Quando Moisés desceu do monte, o povo tinha fabricado um bezerro de ouro. Moisés derreteu o bezerro de ouro e disse: vocês têm que bebê-lo. Bota todo mundo para beber o bezerro de ouro, bebe. Depois Moisés disse: agora, quem estiver do lado do Senhor, bote a sua espada e venha para cá. Vai ficar do meu lado. Eu vou conjecturar porque a Bíblia nos explica isso, nos mostra isso. Talvez alguém disse: mas Moisés, o meu irmão está do outro lado. A minha irmã está do outro lado. O meu tio está do outro lado. Não quero saber, eu estou aqui. Louvado seja Deus, é coisa de Deus. Quem estiver do lado do Senhor, cinja a sua espada e venha para o lado de cá. Louvado seja o nome do Senhor. Elias, quando chegou dentro dos profetas, Deus disse: eu não quero, esse povo está cocheando, uma hora adora Baal, outra hora me adora. Bota esse povo em fila aí e diz para eles: se Baal é Deus, que adore. E se eu sou Deus, então vocês vão me adorar. Faça um desafio com eles. Eu, como cristão, jamais, louvado seja Deus. Interessante, pastor Nobre, que o que a gente prega hoje parece ser um discurso político, e não é. Isso é palavra de Deus que o Senhor prega há 40, 50 anos. Louvado seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Muitos cristãos estão como os esquimós. Lá no gelo, os esquimós pegam uma faca, afia os 2 gumes da faca, sangra uma galinha ou um bicho qualquer, ele fica molhado no sangue, ele bota para petrificar, gelar, congelar. Depois que congela, ele pega a faca e enfia de cabeça para baixo assim, bota a folha para cima e o cabo dentro do gelo, para defender as ovelhas dos lobos. E os lobos têm um olfato muito grande, eles sentem o cheiro de longe do sangue. E ele sente o cheiro de sangue e vai lá onde está aquela faca. A faca é uma armadilha, ela está coberta no gelo, o cheiro do sangue sai, o lobo começa a lamber a faca, para tirar o sangue daquela faca, ele não sabe. E na proporção que ele vai lambendo aquela faca, a língua dele é cortada e ele começa a beber o próprio sangue. Ele começa a beber o próprio sangue, começa a beber o próprio sangue, daqui a pouco ele vira a perna ali mesmo. Cuidado, crente. Aleluia. Cuidado para não beber o seu próprio sangue. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para todo sempre. Você pode ser meu irmão, você pode ser meu parente. Eu beijo na cabeça, eu te amo, agora você fique lá e eu fico cá, porque eu sou servo de Deus e não vou comungar com as pautas do diabo. Eu não vou comungar com a pauta de defesa de aborto, de defesa de drogas. Eu não vou comungar com a pauta de ideologia de gênero. Eu não vou comungar com a pauta do inferno, jamais. Fica de pé, igreja, com a permissão do vosso pastor. Aleluia.